Muito bem, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso canal Dominando a Informática. Eu sou o professor Cristiano de Souza e sigo com as correções da banca IDCAP. Banca essa que vai realizar a prova da Polícia Penal do Estado do Espírito Santo. E se você está estudando, nada melhor do que assistir esse vídeo para ficar por dentro de informática para concurso, beleza? Nessa semana a gente está fazendo correção de 25 questões da Banca IDCAP. Essas questões, como eu sempre deixo, o link está na descrição do vídeo, então você pode na descrição do vídeo buscar as 25 questões, fazer na sua casa aí, fazer com calma, fazer tranquilamente e vir aqui na internet depois e acompanhar a correção comigo. Perfeito? Estou fazendo a correção de 5 questões em cada aula, já fizemos 15, hoje mais 5 e na próxima mais 5, inteirando 25. Perfeito? E como eu sempre peço, inscrevam-se no canal, não deixem de curtir e compartilhar e principalmente ativar o sino da notificação, porque vão vir muitos e muito mais vídeos por aí. Perfeito? Recado dado, vamos para a correção da questão. Questão de número 16, tá? O que diz a questão de número 16? Antes de mais nada, vocês devem estar estranhando, eu sempre coloco um pouco de teoria antes, mas nessa agora a gente não tem muita teoria não, perfeito? Vamos mais para a prática mesmo, e a gente não vai ter teoria na aula de hoje. Vamos lá? Então, beleza. Questão de número 16, o que diz? Diz o seguinte: são pontinho, 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 as marcações usadas para deslocamento do texto em colunas previamente definidas. São, pontinho, pontinho, as marcações usadas para deslocamento do texto em colunas previamente definidas. Aí ele tem uma fonte aqui que lhe mostra alguma coisa. Vamos lá. Marque a alternativa correta que complete a lacuna em cima, acima. Não é espaçamento, não é numerações, não é parágrafo, e se eu pulei a B, só pode ser B, tabulações. São marcas e tabulações. Essas marcações são usadas para deslocamento de texto em colunas previamente definidas. Você já deve ter visto isso por aí, onde você vê, por exemplo, um texto, tá? Um documento, tem um cartaz, sei lá, alguma coisa que você tenha visto impresso por aí. É muito comum, quer ver onde você vai encontrar isso? Isso é muito comum em preços, né? Lista de preços. Aí você tem assim o nome do produto, um determinado espaço, aí o R cifrão e o preço do produto. Aí você vem o nome de outro produto, que às vezes é até menorzinho um pouco, porém o R cifrão fica embaixo um do outro certinho aqui, ó, e o preço do produto. Aí, às vezes vem um produto menorzinho aqui, o R cifrão vem aqui do lado, ou seja, mantendo esse alinhamento aqui, ó, quem faz isso são as tabulações, porque vai ter uma marca de tabulação bem aqui e vai ter uma marca de tabulação bem aqui dentro do Word. Aí quando estiver digitando, basta você dar o Tab, que ele vai chegar lá e vai levar você para o local escolhido. Perfeito? Então vamos lá. Vamos para a próxima questão, questão de número 17. O que diz a questão de número 17? A questão 17 diz o seguinte: sobre o Google Meet, analise as afirmativas a seguir. O Google Meet funciona pela internet, perfeito, sendo acessível tanto no computador por meio de site do serviço no navegador, perfeito, tanto quanto o celular por meio de aplicativo próprio. Então aqui está perfeitinho, essa está correta. Vamos para ver. Ao hospedeiro da sessão, o usuário que organiza a reunião, cabem alguns poderes de moderação relacionados à sala. Além disso, ele pode compartilhar o conteúdo da sua tela com o restante dos participantes. Também, perfeito, show de bola, tá batendo. Vamos olhar 3. A ferramenta Google Meet foi lançada em 2017, beleza, com o nome de Hangout Meet, perfeito. Voltada apenas para uso não corporativo. Aqui, ó. Voltado apenas para uso não corporativo. E isso não é real. O Google Meet, quando lançado, foi lançado exclusivamente para o mercado, para o mundo corporativo. Não existia, a princípio, uma versão free para isso. Tá? Então, só isso aqui já invalida a questão. Então, tchau e benção, isso aqui está errado. Então, nós temos correto 1 e 2. Então, 1 e 2, correto. Nós temos o quê? Letra A. Essa é a resposta da questão de número 17. Perfeito? Então, recapitulando, tudo isso aqui a respeito do Google Meet está certo, porém a ideia é que o Google Meet foi lançado para um uso não corporativo. Isso não procede, isso não é real. Beleza? Então, vamos embora. Questão de número 18. O que diz a questão de número 18?
O hardware correspondente, está aqui em cima, o hardware correspondente aos componentes e às peças do computador. Na verdade, a minha leitura ficou ruim, né? Vou melhorar a minha leitura. O hardware corresponde aos componentes e às peças de um computador. Perfeito, agora ficou bom, né? Cada um deles apresenta uma determinada função ao conectar o computador a outros dispositivos. Perfeito. Então vou recapitular, né? Porque a primeira ficou ruim e vou fazer bem bacana agora. O hardware corresponde aos componentes e às peças de um computador. Perfeito. Cada um deles apresenta uma determinada função ao conectar o computador a outros dispositivos. Perfeito. Assinale as afirmativas a seguir. O hardware de armazenamento corresponde a todo equipamento que armazena informação, de forma permanente ou temporária, diretamente do computador, com o objetivo de permitir que o usuário salve os arquivos, carregue informações, execute aplicativos, entre outros. Eu acredito que isso aí está com cara de certo, né? Então vamos deixar isso no mais ou menos? Não vamos marcar ainda não. Vamos olhar a questão de a afirmativa 2. O hardware de processamento corresponde a todo equipamento que viabiliza o funcionamento do computador. O pendrive é um exemplo de hardware de processamento. Essa aqui a gente já pode fazer assim, na cara, ó, tirar fora. Por quê? Porque o pendrive ele não é um exemplo de hardware de processamento. O hardware ele é um exemplo de armazenamento. Aí você pode pensar assim, tá, professor, mas por que o pendrive não é de processamento? É simples, tá? É você entender da seguinte forma. Vou fazer um desenho bem pequenininho aqui, só para você entender. Vou botar a letra E de entrada, botar aqui uma setinha, botar um maior de processamento, vou botar aqui um menorzinho de saída. A informação no computador, ela sempre vai ter entrada, processamento e saída. Entrada, processamento e saída. Informação basicamente é entrada, processamento e saída. Você vai no seu teclado, digita uma informação, seu computador processa, essa informação sai no monitor para você. Aí você pensa, o pendrive vai estar onde aqui? O pendrive está na entrada de informação? Está no processamento da informação ou está na saída da informação? Quando você pega um pendrive e coloca no seu computador, você salva lá dentro um documento do Word ou qualquer outro documento. Isso foi entrada, processamento ou saída. Perfeito? Ele armazenou essa informação dentro dele. Certo? Então, isso está armazenado. Então, não processou nada. Perfeito? Então, aqui está fora. Vamos para 3. O hardware de entrada e saída recebe informações do computador, as processa e direciona para o periférico de saída. O processador é um exemplo de hardware de entrada / saída. Acabei de explicar para vocês aqui, ó, entrada, processamento e saída. Então quer dizer que o processador, ele realmente é um hardware de entrada, processamento? E aí? O processador aqui, ele é um hardware de entrada e saída? Não. O processador, ele é um cara de processamento. Mostrei para vocês aqui, ó. Entrada, processamento e saída. Então isso aqui também está fora. Restando para a gente a questão 1, a alternativa 1. O hardware de armazenamento corresponde a todo equipamento que armazena informações de forma permanente ou temporária, diretamente do computador, com o objetivo de permitir que o usuário salve arquivos, carregue as informações, execute aplicativos, entre outros. Então, gabarito aqui é apenas essa aqui que está correta, ou seja, apenas essa A1 que está correta, e quando a gente olha para a nossa questão, que tem apenas um verdadeiro, é a letra E. Letra E, apenas a afirmativa 1 é verdadeira. Essa questão, pessoal, ela falou basicamente de um pendrive, né? Falou de um HD também, mas enfim, basicamente um pendrive. Por quê? Porque com pendrive, o hardware de armazenamento, por exemplo, o pendrive é um hardware de armazenamento. Ele foi lá e armazenou essa informação. Dessa forma, a informação ficou guardada no pendrive. Nesse exemplo que eu dei para vocês aqui embaixo, por exemplo, você pega o pendrive, você vai utilizar, ele, quando você utiliza ele no seu computador, você salva aquela informação no pendrive, essa informação está saindo do seu computador.
Quando você pega o pendrive e leva para um outro computador, essa informação está dando entrada no seu computador. Então, o hardware, pendrive, ele está nesse meio aqui, ó. Nota que ele não faz parte disso aqui. Estou dizendo que ele faz parte dessa ação aqui, ó, entrada e saída. O hardware, o pendrive, de forma nenhuma está aqui no processamento. Tanto que a gente pegou aqui e tirou daqui. Entrada e saída não tem a ver com processamento. Perfeito? Beleza, pessoal. Então, vamos para a questão de número 19. A questão de número 19 diz o seguinte: no Microsoft Excel, qual gráfico deve ser utilizado para mostrar tendências ao longo do tempo ou categoria? Então, vamos lá. O gráfico em pizza, se você pegar um gráfico em pizza, por exemplo, sei lá, mais ou menos assim, né? Se ele ficar esse gráfico em pizza, ele serve para você mostrar tendência ao longo do tempo? Você consegue olhar a evolução aqui de alguma coisa com gráfico em pizza? Não, né? Então passa fora. Eu tenho um gráfico em linha ou em áreas, certo? O gráfico em linhas, eu vou ter ele aqui, mais ou menos assim. Aí eu vou ter aqui, por exemplo, 2022, 2023, 2024, 2025. Aí eu tenho uma linha. Essa linha vem dizendo que em 2022 alguma coisa aumentou, 25 diminuiu um pouquinho, 24 aumentou um pouco, aí foi diminuindo até chegar em 25. Então, isso aqui está mostrando o quê? Está mostrando tendência ao longo do tempo. O quanto que aumentou, o quanto que diminuiu, o quanto que aumentou e o quanto que diminuiu. Então, o gráfico em linha, ou seja, a nossa letra B, é o gráfico que serve para se mostrar tendências ao longo do tempo ou categorias. Então, o nosso gabarito aqui é a letra B. O gráfico em estatística está fora, o gráfico de hierarquia também está fora e o gráfico de dispersão também está fora, ficando para a gente a letra B, gráfico de linhas ou de áreas. Perfeito? Então, legal. Então, agora para a nossa questão de número 20, a última da nossa correção de hoje. Qual dos seguintes caminhos é correto para inserir uma forma em uma apresentação do PowerPoint 2010? Qual dos seguintes caminhos é correto para inserir uma forma em uma apresentação no PowerPoint 2010? Você vai na guia Exibir, você vai na guia Arquivo, você vai na guia Inserir, você vai na guia Design ou você vai na guia Revisão? E aí? Bom, pessoal, é o tipo de questão que é assim, né? Tem uma resposta certa, óbvio, mas você pode ir por eliminação, né? A gente pode, por exemplo, pensar que tipo de caminho é correto para inserir uma forma. Eu não vou exibir, eu não vou em arquivo, eu vou em inserir. No momento em que eu vou em inserir, eu dou um clique em formas e seleciono a forma desejada. Isso não está em design e isso também não está em revisão. Então, no gabarito é letra C, eu vou na guia inserir, clicar em formas e selecionar a forma desejada. Perfeito, pessoal? Então, essa foi a nossa correção de hoje das nossas 5 questões. Fechamos 20 correções da banca IDECAP, banca que vai realizar o concurso da Polícia Penal do Estado do Espírito Santo. Perfeito? Então, espero que tenham curtido essa correção e até a nossa próxima correção. Forte abraço, pessoal. Tchau, tchau.